Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus, missionário Valdeci, nesse momento, tem uma palavra para o seu coração. Abra seu coração. Deseje ouvir não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que o Senhor Jesus tem para falar para o seu coração. Às vezes o Senhor Jesus, ele pode usar aqui a minha boca para me falar algo que vai contra aquilo que você foi ensinado. Às vezes Jesus pode usar minha boca aqui para trazer coisas novas no teu ouvido que você nunca ouviu. O que você tem que fazer? Ruminar, pensar, perguntar ao Senhor Jesus: Senhor, será que é assim mesmo? Então, o meu compromisso é vir com a verdade. Primeiramente, você precisa ser livre. Você precisa estar conectado com o Espírito de Deus. A Bíblia, ela até diz que quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não tem necessidade nenhuma que ninguém te ensine, porque o Espírito da verdade que Jesus enviou, que está conosco, que está com a igreja, guia a gente em toda a verdade. Primeiro passo para encontrar a verdade, você tem que ter um coração sincero. Essa palavra sincero é sem cera. E nós precisamos entender uma coisa, que nós estamos na verdade. A Bíblia vai dizer assim: Moisés, ele veio com a lei, mas Jesus veio com a graça e com a verdade. Está assim no texto. Como é que você vai interpretar? Moisés veio com a lei. E Jesus? Jesus veio com a graça e com a verdade. A pessoa pode até dizer assim: meu Deus, e Moisés não estava com a verdade, não? Estava, mas em sombras e figuras. Quando Jesus veio, Jesus, ele é superior a Moisés, superior a anjos. É o Logos de Deus, é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ninguém pode se comparar com o Verbo da vida, com o que fez o universo, que as Escrituras diz, Jesus Cristo. Então nós estamos numa época, irmão, que nós precisamos deixar toda a hipocrisia, todo o medo do que o pastor, alguém vai falar de você. Tem que ser livre em Jesus Cristo. A verdade precisa prevalecer. Nesse momento eu estou olhando para uma parede. Ela é de cor branca. Se o Senhor Jesus perguntar: Odeci, o que tu está vendo? Que cor é essa parede? Branco, Senhor. É vermelho não? Não, é cor branca. Nós precisamos ser sinceros. É a verdade. Eu aqui, nesse momento, estou segurando aqui a Bíblia. Biblioteca, está aqui na minha mão. Valdeci, isso aí é a boca de Deus? Boca de Deus? Não, Deus é espírito. Primeiro, Deus não tem boca como um ser humano. Quem tem boca somos nós, nós somos seres humanos. Deus tem espírito. Deus não precisa dos lábios, ele não tem dente, ele é espírito. Então nós precisamos ser muito verdadeiros e trazer mesmo para a verdade. E a Bíblia é o quê? É Deus? Não, se fosse Deus, a gente pegaria um isqueiro aqui, ia queimar aqui, pronto, acabou? Não, a Bíblia contém as palavras inspiradas por Deus. Também tem até o próprio Satanás também falando. Então, o que quero te dizer é que hoje a palavra de Deus, fiel e verdadeira, é Jesus Cristo Espírito. Eu sempre digo, se eu for para um país muçulmano, eu vou deixar a biblioteca, eu vou deixar a Bíblia. Eu vou levar para quê? Para as pessoas me acusarem e apontarem? E
novo regime, gente, nessa nova aliança com o Senhor Jesus, nós já nunca a gente era para o povo de Israel a velha, né? Nós estamos na nova, a qual o sumo sacerdote é o Senhor, é o mediador. Ele quer a sinceridade. E ele diz que nessa nova aliança, ele quer que Cristo Jesus, as palavras do Senhor, esteja em nossa atitude, esteja em nossas ações. Escute aí, se tu conhece duas pessoas, uma primeira pessoa, o pessoal chama ele de evangélico, de crente, e é um pastor, vamos supor, um líder, ou mesmo um missionário, certo? Anda com a Bíblia, conhece a Bíblia. Mas ele não demonstra aquilo que está escrito em 1 Coríntios 13, que fala do amor. O que é o amor? É paciente, ele não é paciente. O amor é bondoso, ele não é bondoso. O amor tudo suporta, ele não tudo suporta. Qualquer coisa, ele já está querendo brigar. Vou dizer o que está dizendo. Olha o que Deus quer que a gente se torne. Deus é o amor. Ele quer que a gente tenha o amor no nosso coração. Pois essa primeira pessoa age assim, mas anda com a Bíblia, tem a Bíblia. Tem o outro que o pessoal chama de ímpio, pessoal do mundo, né? Mas às vezes aquela pessoa ali é paciente, sorridente, trata bem as pessoas. Deus olha assim, gente. Deus olha assim para o segundo e diz: esse segundo aí tá mais na frente do que o primeiro e muito. Porque esse primeiro, esse exemplo dessa primeira pessoa que eu falei, ele, o que é muito é dado, muito será cobrado. Ele vai ser muito cobrado. Ele já era para ser um mestre, porque ele tem acesso às escrituras, ele lê a Bíblia e mesmo assim não tem mostrado as características de Deus, que Deus é amor. Deus é amor. Então, o missionário está dizendo que não é para a gente ler as escrituras, a Bíblia. Não. Quando a gente lê, nós precisamos, em nome de Jesus, ser melhores. E Deus, ele quer a palavra dele, que é o próprio Jesus Cristo, que Jesus, ele é vivo e ele é eficaz, mais cortante do que qualquer espada afiada dos dois lados, e ele penetra no nosso coração, ele conhece a nossa mente, ele que é a palavra fiel e viva, como diz também no livro do Apocalipse. Palavra viva, verdadeira, Jesus Cristo. Ele quer. O apóstolo Paulo diz: gente, sejam meus imitadores. Por que, apóstolo Paulo? Porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Sabia que é obrigação de todos os líderes falar assim para o povo: sejam meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus Cristo. Esse é o padrão da nova aliança. Vou ler aqui umas escrituras. Mateus 4. Então eu sempre, gente, faço a separação de escrituras, de Bíblia e palavra de Deus, Jesus Cristo Espírito. É diferente. Tem gente idolatrando muito a Bíblia, tem gente que diz: ah, eu tô com a Bíblia aqui, porque se alguém me tirar, a Bíblia vai segurar a bala. Tem gente que fecha os olhos e abre a Bíblia, fala comigo. Ele age dessa forma com as Escrituras. As Escrituras é para ser lida, é, a Bíblia é para a gente ler, ter o conhecimento, mas é necessário a gente colocar em nossa mente. É necessário a gente colocar na nossa consciência, no nosso coração. E seremos mais cobrados, porque nós temos acesso a ela. Mais cobrado que com aquele que nunca tem gente que nunca triscou numa Bíblia. Tem gente que nunca morreu e nunca ouviu falar do Senhor Jesus, mas vivia de uma forma que tinha mais exemplo do que muitos crentes que têm a Bíblia. Então Deus, ele vai julgar conforme cada um viveu, conforme cada um teve as suas oportunidades. Jesus vai
tratar a humanidade dessa forma. Mas vamos ler Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Escritura. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, o diabo, Satanás, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, olha aqui, gente, olha aqui Satanás falando aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz, aqui é a boca de Deus. Não, aqui contém as palavras de Deus inspirada. Se tá tudo que está escrito aqui foi inspirado pelo Senhor Deus. Deus quis, ele soprou e ele quis que tivesse aqui todas as escrituras para a gente ler e ter conhecimento. Mas olha aqui, ó, as palavras do maligno também. Ó. O tentador, aproximando-se, disse: Se és filho de Deus, Satanás está falando aqui, ó. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu. Agora as palavras do Senhor Jesus. Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Olha, ó, palavras do diabo de novo aqui nas Escrituras. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará aos teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão, ó o maligno aqui dizendo, nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Citando aqui até a própria Escritura, Bíblia. Então, muito cuidado, meu irmão. Aqui tem de tudo. Tem gente que pega as coisas aqui na Bíblia, né? Ah, eu vou fazer isso. Um dia o homem disse, eu vou andar armado. Por quê? Porque Neemias, ele andava armado. Olha, Jesus não manda a gente andar armado. Disse para Pedro, guarda a tua espada. Então aqui tem de tudo. Tem gente que pensa assim, eles pegam um monte de versículos isolados e ficam aplicando na vida das pessoas. Não é assim. No versículo 7, respondeu-lhe Jesus, agora a palavra de Jesus. Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: Tudo isto eu te darei, se prostrando me adorares. Aí o diabo falou novamente. Então aqui, meu amigo, tem palavras de Nabucodonosor, tem palavras do diabo, que tem demônios falando, que tem de tudo, escrituras. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e serviram. Conclusão daquilo que eu estou falando. A palavra de Deus, viva e eficaz, é Espírito e é Jesus, o Cristo, o Senhor. E ele habita dentro de nós. E ele deseja não somente que a gente fique levando a Bíblia para lá, para cá. Não, ele quer que a gente leia, coloque na nossa mente, coloque no nosso coração e que a gente seja carta viva. Que a gente tenha Cristo dentro de nós. As pessoas não esperam tu mostrar livro para eles. O que as pessoas esperam? Que você ame eles. Então não adianta, gente. Quando a pessoa diz, eita, eu sou um doutor da Bíblia, eita, aí que ele vai ser muito cobrado mesmo. Então vamos em nossas ações, não olhando a aparência, o exterior de ninguém. Recentemente, eu fui para um treinamento e lá tinha um cozinheiro que chamou muito minha atenção. A gente tem que prestar atenção na vida das pessoas. Eu nunca entrei dentro de uma cozinha, na cozinha dele, para me ver ele triste ali. Ele só andava com um sorriso alegre. E a pessoa que mais trabalhou naquele congresso, eu acredito,
que foi aquele cozinheiro. Porque não pode, ele fez todo aquele café da manhã, ele fazia o almoço, ele fazia a janta, e a gente estava ali para auxiliar ele, para ajudar, e ele sorrindo, caminhando rápido, com bom ânimo, alegre, não vi ele reclamando. Um homem chegou e disse: "Eu não como essa carne aqui." Ele disse: "Não tem problema." Fez 3 ovos para o homem, para o missionário, ficou olhando assim. E ele na orelha carregava 2 brincos. Muita gente olha para ele e fica julgando ele: "Olha, esse homem com esses brincos e tal." Jesus está olhando é para o sorriso dele. Jesus está olhando é para a bondade dele. Jesus está olhando é para um homem daquele que é trabalhador, alegre. Você entende? As pessoas vê a aparência. Jesus, ele vê é o comportamento da pessoa, o agir da pessoa, o amor da pessoa. Muita gente ali diz: "Ah, eu leio muita Bíblia, eu sou mestre aqui, as escrituras." Mas não chega a ter uma paz, uma alegria e uma perseverança como aquele homem. Então é isso que Jesus quer, que ele habite cada vez dentro de nós. Amém, meus amados? Vamos orar. Senhor Jesus, queremos cada vez mais ser parecido contigo, Senhor. Em nome do Senhor, eu preguei, anunciei, mas essa palavra, o primeiro que precisa dela sou eu. Cada vez mais, fale conosco. Queremos ser manso, paciente, longanimidade, benignidade. Queremos ter mansidão, domínio próprio. Nos ensina e faz a gente ser parecido mais contigo, Senhor, que é a palavra viva que desceu do céu. O Senhor disse aos apóstolos: "A palavra que eu vos entreguei não é somente meras palavras, mas é espírito e é vida." Obrigado. Jesus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã.